Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. 6. A doença não existe por si. É uma privação da saúde. Para entender melhor o doente e saber como tratá-lo, Kep viu a necessidade de compreender-se primeiro o que é a doença, tanto a orgânica como a mental e social. Para isso, pesquisou na filosofia o que seria a raiz do mal, das doenças, e do bem, a sanidade. Ele obteve a resposta que precisava de Tassiano, filósofo cristão do século II, que explicou a origem do mal, privação do bem. Malum privativo boni, mostrando claramente que o mal não tem existência própria. Ele é a ausência, a privação do bem. Portanto, a sua existência é dependente do próprio bem. Tassiano foi seguido posteriormente por Tertuliano, Agostinho e Tomás de Aquino, entre outros filósofos. Isso quer dizer que tudo que foi criado originalmente é bom. Tudo que for existente por si, antes da interferência negativa do ser humano, é bom, belo e verdadeiro. Kep quis dizer que a realidade originalmente era toda boa. Portanto, o mal, as doenças, foram introduzidos posteriormente à criação do universo, como uma deturpação, algo acrescentado artificial. Isso é fácil de exemplificar pela própria medicina e pela própria física. Por exemplo, não existe a doença em si. Existe o doente. E para existir o doente, primeiramente precisa haver o indivíduo são, que se tornou doente. Portanto, a doença é uma alteração da saúde. Dando outro exemplo, a úlcera é a destruição da mucosa do estômago. Portanto, não haveria úlcera se antes não houvesse a mucosa saudável para ser destruída. Na física explica-se não existir o frio, mas sim a ausência de calor. Não existem as trevas e elas são a ausência da luz, e assim por diante. Portanto, não existe bem e mal como uma polarização necessária. Há somente o bem e a ausência do bem, o mal. As neuroses e psicoses são uma atitude, portanto, não têm existência própria. Elas existem quando estamos fabricando e enquanto a sociedade as fabrica. Pararão de existir no momento em que adotarmos uma atitude mais sã e pudermos viver numa sociedade igualmente saudável. Acredita-se que as doenças tenham causas endógenas, vindas do nosso organismo, ou exógenas, vindas de germes e vírus do meio ambiente. Mas não percebemos que a maioria das doenças advém de problemas psicossociais. As neuroses não existem por si mesmas na nossa natureza. São criadas a partir do momento em que adotamos ou somos obrigados a viver em uma existência fantasiosa em desacordo à nossa vontade genuína. Por exemplo, se formos obrigados a trabalhar como empregados de uma instituição desonesta ou poderosa, se exercemos alguma atividade de exploração, se formos preguiçosos e omissos, se formos privados da cultura, conforto ou privarmos os outros, possuindo mais do que merecemos, se negarmos o amor, a bondade e o auxílio ao próximo, se não formos livres para decidir nossos destinos, se vivermos uma existência despreocupados com o sofrimento e a destruição da humanidade, não poderemos ser sãos. Portanto, doença é uma maneira de sentir, pensar e agir. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.